Todos, né? Já que tá gravado, né? Bom dia a todos. Bom, Ó, o então agora, Lázaro chegou também. o Lázaro, coisa boa, pessoal chegando. Então vamos dar-lhe. Olha só, então. Posso iniciar, então, todo esse ciclo bioenergético, né? Todas as relações metabólicas do nosso corpo e como elas se relacionam em questões de patologia e também em questões de exercício, claro, né? A disciplina tem nome e sobrenome, né? Fisiologia do exercício. E a gente falou todos esses comportamentos, né? Dos diferentes e principais ciclos dessas macromoléculas, né? Proteínas, os lipídios, os carboidratos. A gente fechou semana passada com todas as aplicabilidades, lactacidemia, a interrelação entre as rotas em diferentes intensidades de exercício. E hoje a gente começa agora o quê? O sistema endócrino, ele nada mais é que o sistema que regula todas essas ações que nós já vimos. Então, esses comportamentos micro do nosso corpo, de metabolismo, de funcionamento, né, da produção de energia, produção de calor, aumento da frequência cardíaca, aumento da temperatura, todas essas pressão arterial, enfim, toda essa questão integrativa, muito é controlado pelo nosso sistema endócrino, né? Principalmente pelo eixo hipotálamo hipofisário. Então, quando a gente pensar em regulação do metabolismo energético, só para, eu acho que vale introduzir com isso, como é que ela é regulado? Como é que o metabolismo é regulado? Se quiserem anotar, isso é muito legal. São três tópicos que regulam o nosso metabolismo. O primeiro são os receptores hormonais, então, todas as respostas hormonais que nós temos no nosso corpo, né, via sistema neuroendócrino, né, principalmente o eixo hipotálamo hipofisário. Claro, nós temos ações endócrinas também que são periféricas, que nós vamos entrar logo mais, né? Então, nós temos ações simpática e parasimpática e ação hipotálamo-hipófise. Então, essa questão neuroendócrina é simpático parasimpático, que é aquelas questões de ações antagônicas, e isso mediado pelas secreções hormonais, né? Além disso, são interações entre os genes, né, na parte mais microscópica celular, né, os genes, as relações, as transduções de sinais, né, eu passar de energia química para mecânica, térmica, elétrica, enfim, né, todas as transduções de sinais de uma conversão de energia para outra. E como que essas conversões são feitas? Que é pela terceira via, que são as reações de oxirredução. Então, todas aquelas reações que nós temos de compostos, sei lá, a glicose que vai passar por uma enzima PFK e, enfim, vai ter uma transformação lá, né? A isomerase depois. Então, aquelas reações mediadas por enzimas, aquelas reações de uma molécula que se tornou outra, teve o quê? Transferência de elétrons, né? Teve perda de grupos funcionais, foi adicionado os grupos funcionais, gasto de energia. Então, essas relações, estou sendo bem geral nisso tudo, né? São reações químicas mediadas por enzimas, na qual vai acelerar isso. Então, esses três processos que regulam o nosso metabolismo. E dito isso, quando a gente pensa nesses processos que regulam o nosso metabolismo, a gente começa a pensar agora nessa questão endócrina. Então, o que é a etimologia da palavra endocrinologia? Endo quer dizer interno. Crino quer dizer secreção. Então, logia, óbvio, estudo. Então, é o estudo da secreção interna do nosso corpo, né? E como que essa secreção é dada? Então, vamos pensar em linhas gerais como organizar a mente para esse estudo e depois a gente vai aprofundando, né? E vamos fazer uma revisão da fisiologia, né? Até para vocês relembrarem questões de localidades de cada coisa, né? Quais são os hormônios secretados em tal lugar, depois em tal lugar, e quais ações eles têm. De forma geral, claro, né? Jill, oi Jill, bom dia. A Jill tá digitando, eu sempre espero para ver o que ela tá mandando. Que camiseta. Ai, tá, ainda passa. Vamos lá então. Então, assim, ó, quando nós pensamos nessas relações, deixa eu passar esse slide aqui. Quando nós pensamos assim, sempre nessas relações do sistema endócrino, como vai ser, né? Como que ela é mediada? Nós vamos ter sempre uma glândula, né? Hipófise, vamos pegar o exemplo. Então, as secreções estão relacionadas com as glândulas, que elas vão agir sobre células-alvo à distância. Então, essa glândula vai secretar um hormônio, né? Que vão agir sobre uma célula-alvo à distância. Então, eu estou falando do meu cérebro, que vai mandar uma informação para a periferia do meu corpo, né? Uma coisa à distância. Outra diferença que vale a pena notar, as diferenças entre ações neurais e hormonais. As neurais são muito rápidas, né? Por quê? Porque são ações mediadas por sinapse. Sinapse, lembra, tem a bainha de mielina e tudo mais. Então, são ações muito rápidas que duram de forma muito rápida.
Já as ações endócrinas são ações mais lentas, que demoram para acontecer via sistema circulatório, né, sistema sanguíneo, que é via sistema sanguíneo que os hormônios são transportados, ocorre esse transporte para o nosso corpo, e elas são mais lentas, né, para acontecerem, mas também é mais lento e mais demorado, na verdade, o tempo de ação, né? Então, essa célula-alvo vai ter um efeito. Então, sempre temos essa ideia geral, que é a glândula que vai liberar um hormônio via sistema sanguíneo, que vai chegar a uma célula-alvo e vai ter um efeito. Porém, quanto mais distante for esse efeito, quanto mais distante for essa célula-alvo na periferia, mais lento vai ser e, ao mesmo tempo, mais ativado é o mecanismo de retroalimentação negativo. Né? Você lembrando isso lá da fisiologia básica, uma das primeiras aulas que nós temos em fisiologia. Né? Então, o que é isso? Nós temos envio sinais lá da periferia para através desse efeito, vai começar a inibir lá para a glândula e começar a diminuir a dosagem desse efeito que está sendo produzido via glândula. Então, é uma via de estímulo, mas depois a gente começa a inibir. Né? Além disso, então, nós temos diferentes ações desses diferentes ações endócrinas, né? Então, nós temos 3 diferentes ações. A primeira é a ação endócrina clara, clássica, né? Que é a glândula que secreta um hormônio e que vai agir à distância, né? Nessa célula-alvo. Então, é a glândula, o hormônio, via sistema sanguíneo, vai chegar a uma célula-alvo na periferia do meu corpo. Então, essa é a primeira ação, chamada ação endócrina, né? Endo-secreção, então secreção interna. É bom lembrar a etimologia da palavra, porque é mais fácil de associar. Quando nós vamos para outra, uma ação parácrina, quando a gente pensa parácrina e vê a etimologia, para, junto, crina, secreção, então a célula-alvo vai estar junto a essa glândula que fez a secreção desse hormônio. Então, nada mais é do que a glândula vai secretar e esse hormônio vai agir em células-alvo da glândula secretora. Então, ao entorno dessa glândula secretora, esse hormônio vai agir. Lembrando, essas 3 divisões eu estou falando de formas gerais. Depois eu vou mostrar os locais e as funções de cada um, né? E vou dividir também o eixo hipotálamo hipofisário. De forma bem, vamos partir de nível simples e vamos complexando, claro, né? E daí essas células-alvo vão ter os efeitos, claro, ao entorno dessa glândula. E por fim, a gente tem a ação autócrina. O que é isso, ação autócrina? Auto, comigo mesmo. Então é uma secreção que vai agir em mim mesmo. Então esse hormônio que eu vier a secretar vai agir na própria glândula, né? Então é essa a ideia. Eu vou secretar um hormônio e vai agir em mim mesmo. Autócrina. E daí como que isso é organizado, né? Então nós temos diferentes hormônios que são secretados. A gente pode pensar como? A gente pode pensar, e eu prefiro desenhar isso para vocês, que nós pensarmos no eixo hipotálamo hipofisário, como que anatomicamente essa hipófise, esse hipotálamo, eles são organizados no nosso cérebro. Então, olha só, um desenho bem simples, acho que esse vai ser um dos melhores desenhos que eu vou fazer, juro. Eu juro por tudo. Juro, Filipão, dessa vez vai ficar bom o desenho. Né? Deixa eu te pegar uma canetinha aqui. Peguei a canetinha. Vermelho não, hoje não tem nada de vermelho, hoje vai ser preto. Então, assim, ó, vamos supor que aqui nós temos o nosso cérebro, né? E que cérebro bonito! Né? Aqui temos o nosso cérebro. É o Bem Rio no Grande meio do Sul. é o Rio Grande do Sul. Tá, meu? Parem. Olha só. Bem no meio do nosso cérebro, de uma forma bem interna, tamanho de um feijão, mais ou menos, eu vou ampliar, claro, para ficar mais claro. Nós temos o nosso hipotálamo, e esse hipotálamo, ele é dividido em 2, né? Ele é dividido na parte anterior e na parte posterior, né? E como é que a gente pode organizar isso tudo? Essa parte anterior é chamada de adeno-hipófise, né? Porque o eixo hipotálamo, aqui é o hipotálamo, e aqui é a hipófise, né? Aqui embaixo, essa parte aqui, que eu tô com caneta. Então, essa parte adeno-hipofisária, ela vai partir nada mais com relações sanguíneas, circulatórias. Então, todos os hormônios que são liberados vão ser liberados pelo eixo porta hipotalâmico, né? Que vai passar esses hormônios até chegar na hipófise, na adeno-hipófise, que vai ser mandado via sistema sanguíneo para a periferia, né? Para as células-alvo que eu tinha dito antes. Já essa parte anterior aqui, quando nós olhamos essa parte anterior, nós temos tractos neuronais aqui, né?
nós temos diferentes neurônios, é uma parte neuronal aqui, que vai mandar informações através de neurotransmissores para essa parte posterior, né? Que é chamado de neurohipófise. Então, obviamente, pelo próprio nome, a gente começa a assemelhar. Então, vai ser através de sinapses, de informações, e todo esse axoplasma, né? Que é o axônio, o citoplasma do axônio, dessa célula neuronal, desse neurônio, e vai mandar informações até essa parte da neurohipófise, que depois, claro, vai ser secretado como hormônio na corrente sanguínea. Então, essa divisão de parte anterior e parte posterior, né? Que nós temos nesse lindo cérebro que eu desenhei. Bom, entendendo de forma geral como nós temos essa organização anatômica, né, e a divisão do eixo hipotálamo hipofisário na adeno e na neurohipófise, vamos começar a ver agora a parte mais química, né? Como que esses diferentes hormônios eles se organizam no sistema como um todo. Então, olha só. Quando nós temos os diferentes hormônios, nós temos os proteicos, que são através de polipeptídeos. E vamos lembrar, o que é polipeptídeos? São sequências de peptídeos. Tá, entendi. Só que o próprio peptídeo são sequências de diferentes aminoácidos, né? Então a gente tem ali a lisina, a arginina, fenilalanina. Então ali vai compor diferentes sequências de aminoácidos que vão formar peptídeos. E várias sequências de vários aminoácidos que são peptídeos vão formar os polipeptídeos, né? Isso é uma divisão na bioquímica para a gente começar a se orientar. Então, assim, quando a gente organiza isso através dos proteicos, nós temos na hipófise posterior, que nós já vimos, né, que agora você sabe onde está localizado, a vasopressina, um hormônio de vasopressina, que é o ADH, que o Felipe vai falar hoje, que é o antidiurético. Nós temos a ocitocina, nós temos a melanotrofina. Já quando vamos para a hipófise anterior, o que nós temos? Nós temos o ACTH, que é o adrenocorticotrofina, a somatotrofina, o STH, a prolactina, o hormônio folículo estimulante, o FSH, que está relacionado com as gônadas, né, das mulheres. O hormônio luteinizante, o LH, que está relacionado principalmente com o ciclo menstrual. A tireotrofina, o TSH, que vai atuar na nossa tireoide, eu já vou falar mais sobre isso. E quando a gente fala nas partes periféricas, que eu tinha dito antes para vocês, né? Então, olha só, eu não queria usar essa cor, mas vamos, né? Quando nós falamos dessa parte mais periférica, então na tireoide, nós temos as tireoglobulinas, na paratireoide, o paratormônio, e na pâncreas nós temos a dona insulina e o seu glucagon, que vocês já sabem que são, né? Pra vocês verem, vocês já na parte de bioenergética, vocês já estudaram essas relações de mediação de alguns efeitos hormonais. Pois bem, nós temos derivados proteicos também de aminoácidos modificados, como a medula adrenal, né, que é a adrenalina, a noradrenalina, que tem a ver com a função do nosso sistema simpático, né, que é o aumento da frequência, o aumento da pressão arterial, o aumento da termogênese. Então, é mediado via medula adrenal, né, que vai liberar esses hormônios que vão atuar. Os esteroides derivados do colesterol, né, como o córtex da adrenal, as gônadas e a placenta, que são diferentes, né, por exemplo, os progestogênios, corticoides, androgênios e estrogênios. Esses hormônios, quando a gente fala de esteroides, eles estão muito vinculados à questão de anabolismo e de catabolismo do nosso corpo também, né? Então, quando a gente entrar e aprofundar para o exercício, a gente vai entrar nessas relações de recursos ergogênicos, né? Várias funções que a gente pode pensar e associar. Pois bem, então, como eu mostrei para vocês, esse aqui, ó, agora acho que está um pouquinho mais bonito esse desenho, mas bem aqui, ó, no meio do nosso cérebro, nós temos o nosso eixo hipotálamo hipofisário, né? Daí como é que a gente pensa em melhor isso? Olha só. Esse aqui, ó, aquela coisa bonitinha que eu tinha desenhado antes, olha só. Eu fiz melhor, claro, né? E aqui tá a divisão que eu tinha falado, olha só. Eu vou dividir bem ao meio para vocês entenderem o que eu estava dizendo, né? Vou dividir bem ao meio. Então, olha só. Essa parte aqui, ó, é a anterior, tá? Essa parte aqui é a posterior. Aqui, ó, tá todo o sistema, o sistema circulatório porta, né? Porta hipotalâmico, né? Só para lembrar, o hipotálamo, ele tem uma função termostática. O que é isso? Ele vai atuar em funções, por exemplo, ele regula a nossa vontade de comer, né? A nossa saciedade. Ele regula a temperatura do nosso corpo, né? Ele regula essas
diferentes funções internas que nós não controlamos de forma direta. E daí, a partir disso, aqui embaixo, quando nós temos as diferentes hipófises, né, a adeno e a neurohipófise, por que neuro? Porque aqui estão os tractos neuronais que eu falei para vocês que vão fazer essa comunicação, né, com a parte da neurohipófise, que depois vão mandar para a corrente sanguínea. Pois bem, então olha só. Quando a gente fala do eixo hipotálamo hipofisário, nós temos o lobo anterior, que eu tinha dito, e o lobo posterior. Então, quando a gente fala do lobo anterior, né, o que nós temos de importante no lobo anterior? No lobo anterior, nós vamos ter o hormônio do crescimento, o GH, a prolactina, o PRL, e 4 hormônios que afetam outras glândulas endócrinas. Tá, eu falei isso, mas eu acho que fica muito superficial eu simplesmente jogar isso para vocês. Então, eu vou ser mais direto. Depois eu vou citar cada hormônio e cada lugar que ele vai atuar. Da mesma forma, no lobo posterior, nós temos o hormônio antidiurético, ADH, e a ocitocina. Coisa que o Felipe vai falar hoje para nós, né? A gente vai aprofundar um pouco mais. Então, antes de entrar nessa questão da ADH e, enfim, eu quero dar uma filosofada com vocês. Então, vamos, me escutem e prestem atenção. Quando nós falamos do lobo anterior, o que nós temos que pensar na hipófise, né? Essa parte glandular da hipófise, ela é responsável por esses hormônios que serão secretados via sistema sanguíneo. Então, vamos pensar. O que o GH faz, né? Então, vamos pensar em alguma coisa e a função. O GH é o crescimento, né? Só uma retomada da fisiologia. O TSH, o que quer dizer TSH? É o hormônio estimulante da tireoide. Então, quando a gente pensa na regulação do nosso metabolismo, vou até mostrar eu agora, olha só com essa linda camiseta e tudo mais, né? O TSH que vai sair do meu hipotálamo, da minha hipófise, ele vai atuar na minha tireoide, né? Bem aqui na minha glândula tireoide. Quando ele chega na minha tireoide, ele vai mandar estimular 2 hormônios, que é o quê? A triiodotironina e a tetraiodotironina. Como assim? O famoso T3 e o T4, né? Que eles são os hormônios reguladores do metabolismo do meu corpo, da velocidade de metabolismo do meu corpo. Então, quando nós estamos em exercício, eles que vão regular todas as ações que nós vimos antes nas partes bioenergéticas, né? Essa velocidade de ação. Bom, quando nós falamos do FSH, o hormônio folículo estimulante, a gente está falando do quê? A gente está falando já no hormônio que regula essas questões de reprodução e tudo mais, que entra na questão mais da mulher, o ciclo, toda aquela questão, ciclo menstrual e tudo mais da mulher. Então, desde a primeira menarca, né, que nós temos a primeira menstruação da mulher, daí em diante, até chegar à época de, sei lá, 60 anos, 65, que entra a menopausa, esses hormônios vão estar constantemente agindo uma vez por mês. Quer falar uma coisa, Felipe? Não. Beleza. O LH, então, é o hormônio luteinizante, que vai ter uma ação próxima, né, sinérgica com o FSH, que a gente vai entrar numa aula especificamente sobre isso. E o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O ACTH, ele vai ter uma função lá na nossa glândula adrenal. Então, quando a gente pensa adrenocorticotrófico, a gente vai pensar nessa questão adrenérgica, né? E quando a gente pensa nos nossos rins, nada mais é do que o chapeuzinho que vai atuar, e esse chapeuzinho é chamado de glândula adrenal, né? E essa parte, a adrenal é dividida em duas, né? Então essa parte cortical da adrenal, que é onde vai atuar a nossa adenohipófise, vai fazer a liberação daqueles outros hormônios que nós tínhamos visto antes, né? Que é a noradrenalina e a adrenalina. Então só para fazer uma pequena retomada. Por fim, a gente tem a prolactina, tá? E na neurohipófise a gente tem o ADH e a ocitocina. Já quando nós vamos para as questões mais diretas, né, a paratireoide, então quando a gente olha a tireoide, vou pensar aqui nessa glândula, né, eu tirei aqui para vocês e estou mostrando. Quando a gente pensa na tireoide, a gente tem um formato parecido com uma borboleta. Eu acho que isso aqui vai ser o melhor desenho que eu vou fazer parecido na minha vida, e olhe lá, né? Isso aqui é a nossa tireoide. Só que, quando a gente fala de paratireoide, a gente pega e olha para a parte posterior dessa tireoide, que vão ter pequenos pontinhos que vocês vão olhar, né? Que ali vai ter a paratireoide. Esses pontinhos são a paratireoide, que vai ter a secreção do paratormônio. O paratormônio, junto com a calcitonina, vai ter esse metabolismo ósseo, né? Essa regulação do nosso níveis de cálcio no sangue e nível de cálcio no osso.
junto com a atividade de osteoblasto, osteoclasto, que a gente não vai entrar agora. Mas, enfim, pode anotar como metabolismo cálcio, metabolismo do cálcio, que é essa regulação óssea do nosso corpo, que tem infinitas aplicabilidades. E depois nós temos o nosso pâncreas, né, que vai ter a dona insulina e o seu glucagon, que eles vão mediar, como vocês já sabem, as regulações da glicemia. Se eu estou no estado de hiperglicemia no meu sangue, eu vou ter a secreção de insulina, que vai fazer vai diminuir essa resistência, né, e eu vou fazer entrar a captação de glicose para o meu sistema muscular, enfim, ter toda a glicólise que vocês já viram. Da mesma forma, quando eu estou no estado de hipoglicemia, eu tenho a ação do glucagon, que eu vou fazer a estimulação dessa captação de glicose e mandar para o meu sangue, né? E por fim, eu tenho as gônadas, né? Que vai ter os testículos, que produzem testosterona, e os ovários, que vão produzir o estrógeno e progesterona. Então, assim, em linhas gerais, a última mensagem que eu queria dar para vocês, então, assim, como um take-home message, né? As considerações finais da aula de hoje, a gente poderia pensar o quê? O sistema endócrino ele é importante regulador das funções orgânicas. Suas ações dependem de um sistema de retroalimentação, principalmente negativo, baseados em efeitos, né, produzidos. E o eixo hipotálamo hipofisário é considerado a glândula mestra, reguladora desse sistema como um todo que nós vimos. Então, dada essa revisão da fisiologia, eu não vou entrar, não sei, se vocês quiserem, depois a gente conversa sobre o ciclo circadiano e os horários do nosso sono, a importância do nosso sono na formação desses diferentes hormônios. Mas eu vou deixar o Felipe agora, né, esse homem maravilhoso, dar uma filosofada com vocês agora só a relação do ADH. Tá? Então vou baixar aqui o slide dele. E vai, Filipão, seja feliz. Valeu, Gabi. Deixa eu me tornar apresentador aqui. Aí. Tá, boa. Tá, então depois dessa introdução maravilhosa aí que o Gabi fez, a gente vai discutir já os hormônios relacionados à neurohipófise, que é aquela hipófise que o Gabi acabou de falar pra gente, né? Tá, então quais hormônios que a gente vai discutir hoje? ADH e ocitocina. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar discutindo a ocitocina. Esse hormônio aqui é um hormônio que a gente não vai ver muito ao longo da disciplina, eu vou dar uma falada bem breve só para vocês identificarem o que acontece, tá? E assim, ó, de maneira geral, a gente tem que pensar no sistema endócrino como um sistema em que eu vou ter um estímulo, e como o Gabi falou, a gente vai ter uma resposta a esse estímulo, tá? Então tem que pensar sempre nessa relação de um estímulo que vai gerar uma resposta. Nesse caso, a gente está se referindo a respostas endócrinas. Então, começando com falar então um pouco sobre o estímulo de cada hormônio e qual a resposta que isso vai gerar. A gente está aqui, obviamente, representando a mama, né? Então, vocês percebam que ela é composta por esses vários cornetos aqui, esse monte de corneto. Então, olha só como é que a ocitocina vai atuar. O estímulo para descarregar nesse pulso de ocitocina é a sucção do mamilo, no caso, pela criança, né? Então, a criança ela vai fazer a sucção do mamilo, e isso vai gerar pulsos de ocitocina. Esses pulsos de ocitocina vão fazer com que eu tenha contração desses cornetos. E nesses cornetos tem leite nesses cornetos. Então, esse pulso de ocitocina que vai gerar contração desses cornetos vai acabar gerando a ejeção do leite. Então, a falta de ocitocina nesse processo aqui faria com que o leite saísse só gotejando. Então, não teria força para expelir o leite. Aí, por isso, a ocitocina é lá na hora do parto, porque a gente tem a contração uterina, que vai auxiliar no processo do parto. Obviamente que para a criança nascer não precisa só da contração uterina, a gente teria que ter um processo de dilatação também, mas, enfim, é um hormônio que também atua nesse processo. Beleza, agora, olha só, me arrisquei a fazer desenho aqui também, igual o Gabi. Mas antes da gente falar de ADH, a gente tem que falar um pouco sobre o sistema renal, assim, de uma maneira bem, bem geral, porque, obviamente, a gente tem um conteúdo específico de rins ao longo da disciplina, mas só para vocês entenderem como funciona o processo de maneira geral, para entender como é que o sistema do ADH funciona. Então, olha só, eu tenho aqui representado a artéria aorta, obviamente que isso aqui está carregando sangue arterial, rico em O2, etc. Então, esse sangue ele vai começar a ser distribuído ao longo do meu corpo, tá? E, obviamente, uma porcentagem desse sangue vai chegar aos rins. Então, aqui a gente tem a representação dos dois rins. Uma curiosidade, então, a gente tem cerca de 20% do sangue bombeado pelo coração que chega até os rins, totalizando mais ou menos em cerca de 1.440 litros por dia. Então, o sangue ele vai chegar
renais, tá? Então, agora, ampliando essa estrutura do rim, a gente teria uma coisa parecida com essa, que é justamente o néfron, tá? Então, eu botei aqui para vocês algumas estruturas importantes do néfron, para a gente dar uma olhada. Primeiro, percebam aqui representados arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal. Então, olha só, como é que esse processo todo funciona? O sangue, aquele que eu demonstrei para vocês que está chegando da aorta, ele vai entrar no néfron por meio da arteríola aferente. Então, o sangue vai entrar aqui, vai passar pelo glomérulo, esse monte de capilares aqui, e depois vai seguir pela arteríola eferente. Mas olha o que acontece quando ele está aqui no glomérulo, na cápsula de Bowman. Vai acontecer um processo de filtração. Então, esse sangue que saiu do glomérulo e está entrando aqui na cápsula de Bowman, a gente chama de filtrado glomerular, aquele sangue que acabou de ser filtrado, tá? Então, olha só, eu tenho cerca de 1.440 litros chegando por dia nos rins. O meu filtrado glomerular é cerca de 180 litros por dia. Mas ainda assim, a gente não faz esses 180 litros de xixi por dia, né? Porque justamente vai acontecer aqui no túbulo contorcido proximal, alça descendente de Henle, alça ascendente de Henle, túbulo contorcido distal, processos de reabsorção. Então, a gente reabsorve cerca de 178 litros por dia. Então, a gente tem um montante aí aproximado de 2 litros de urina gerados por dia. Então, olha só que interessante, esse processo acontece para que eu tenha filtração do meu sangue, tá? Agora, para a gente continuar discutindo a ADH, para a gente entender bem a ADH, precisa entender um outro conceito, que é o conceito de osmolaridade, tá? Assim, osmolaridade ele é quase um sinônimo de concentração, tá? Por que isso? Porque, olha só, quando a gente está falando de concentração, a gente está falando de algo específico. E osmolaridade, a gente está falando de algo geral. Como assim? Sempre que eu estou falando de concentração, osmolaridade, etc., eu estou falando de quantidade de partículas sólidas que eu tenho dissolvida no meu solvente. Então, imaginem que eu tenho um meio líquido e tenho partículas sólidas que estão ali naquele meio líquido. Então, se eu tenho bastante líquido, essas partículas sólidas elas estão mais dissolvidas. Então, eu teria, teoricamente, menos concentração. Mas, quando eu estou falando concentração, eu estou querendo me direcionar a uma coisa específica. Por exemplo, concentração de sódio, concentração de potássio, etc. Mas quando eu falo osmolaridade, é de uma maneira geral, de todas as partículas sólidas que eu tenho no meu plasma, tá? Então, a osmolaridade, ela é esse conjunto de partículas sólidas dissolvidas no meu sangue. Como é que eu tenho uma regulação de osmolaridade? Eu posso ter aumento ou diminuição de osmolaridade. Como eu falei, se eu tenho mais líquido, essas partículas estão mais dissolvidas. Eu tenho uma osmolaridade menor. Agora, se eu tenho, por exemplo, perda de líquido, eu acabei, por exemplo, por um processo de sudorese, eu vou ter um aumento de osmolaridade, porque essas partículas vão estar menos dissolvidas, tá? Então, para eu ter uma regulação de osmolaridade, eu tenho que ter um processo de desidratação ou hidratação, por um aumento ou diminuição de osmolaridade. E esse processo no nosso corpo ele pode acontecer, por exemplo, por sudorese, por suor. Então, quando eu começo a transpirar, eu começo a perder líquido. O que isso vai gerar? Um aumento de osmolaridade, tá? Além disso, a gente pode ter processo também, sei lá, sofrer algum acidente, que eu tenho bastante perda de sangue, posso ter doação sanguínea, etc. Mas, via de regra, aqui a gente está falando, se referindo à sudorese, tá? Então, sudorese, aumento de osmolaridade. O que isso vai gerar? Isso é o estímulo, como eu falei para vocês, tudo vai ter um estímulo e uma resposta hormonal. O aumento de osmolaridade é o estímulo para que a gente tenha secreção de ADH lá na nossa neurohipófise, tá? Então, como é que o ADH vai atuar? Percebam aqui de novo a representação daquele néfron. O sangue ele vai passar aqui, o filtrado glomerular vai passar, ele vai começar a andar aqui no meu néfron e aqui vai ter processo de reabsorção. E o ADH, ele vai fazer upregulation, ele vai estimular essas aquaporinas. Percebam que aqui acabou surgindo esses canais no túbulo contorcido distal que vão ter o efeito de reabsorção de água. Então, por que isso acontece? Imaginem só, eu já estou, por exemplo, num processo de sudorese mais intenso e eu estou perdendo muita água para poder fazer termorregulação, né? A gente sua para conseguir fazer termorregulação. Para conseguir trocar calor com o meio. Então, se eu já estou perdendo muita água por sudorese, não me interessa perder mais água ainda pela urina.
Então, eu vou aumentar essa reabsorção de água lá no meu túbulo contorcido distal por meio dessas aquaporinas, que são canais específicos de água que são estimulados pelo ADH. E o ADH é estimulado por um aumento de osmolaridade, tá? Então, outras coisas que a gente pode discutir a partir disso. A gente tende a pensar que o ADH tem uma relação direta com o exercício físico. À medida que a gente pensa, se eu estou, por exemplo, caminhando na esteira, ou estou correndo na esteira, eu vou suar mais se eu estiver correndo, por exemplo. Tá, mas a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de relação. Por quê? Olha só. O ADH ele é muito mais dependente das condições do meio do que propriamente da carga de exercício. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a minha perda hídrica. Então, imaginem aqui, eu estou em estado de repouso. Mas se eu estivesse em estado de repouso dando essa aula para vocês numa sauna, por exemplo, em que o ambiente é muito quente, muito úmido, eu estaria perdendo água demais por sudorese. Então, eu teria maior ativação de ADH, porque eu estou perdendo água por sudorese. Então, assim, não necessariamente, né, na verdade é incorreto a gente falar que o ADH tem relação com a carga de exercício. Por quê? Porque a carga de exercício não significa 100% que eu vou ter mais ou menos sudorese, tá? O que mais vai influenciar são as condições do meio. O indivíduo que está perdendo líquido vai ter um aumento de osmolaridade e com isso vai ter mais secreção de ADH. Tá? Então, essa relação de carga de exercício com ADH, ela não acontece, mas sim um processo de sudorese que vai estar relacionado com essa secreção. Tá? Agora, outra discussão interessante, porque olha só, o ADH é conhecido como hormônio antidiurético, né? Por que hormônio antidiurético? Porque eu vou ter um processo de diminuição de volume de urina. Então, teoricamente, eu vou urinar menos, né? Porque eu vou ter maior reabsorção de água. Agora eu trouxe para vocês aqui 2 bebidas que vocês já conhecem que o efeito é oposto a isso. Então, vai ter um efeito diurético bem forte. Mas a gente tende como a gente está vendo sobre ADH, a gente tende a relacionar as duas coisas com ADH, achar que o processo que acontece é o mesmo. Mas olha só. Aqui a gente está vendo um copão de cerveja que o Gabi vai tomar hoje, né? Se ele já me falou isso pro WhatsApp, o cara tá pelo crime hoje. Copão de cerveja que é uma bebida que tem concentração, um teor alcoólico, tá? O que o álcool faz? O álcool ele vai bloquear o eixo hipotálamo-hipófise de uma maneira geral. Então, bebidas, obviamente, com maior concentração, com maior teor alcoólico, vão ter esses efeitos maiores de bloquear esse eixo hipotálamo-hipófise, tá? Então, olha só, eu estou ingerindo uma bebida que contém álcool e eu vou bloquear o meu eixo hipotálamo-hipófise. Então, eu vou, obviamente, parar de secretar o ADH. Eu vou secretar menos ADH, né? Então, eu vou ter menos reabsorção de água lá no meu túbulo contorcido distal. Então, olha só, o efeito antidiurético do ADH, ele não vai acontecer, porque ele está sendo bloqueado por um efeito diurético da bebida alcoólica. Então, olha só, o álcool ele vai bloquear o eixo hipotálamo-hipófise, eu não vou ter secreção de ADH, e por isso eu vou ter menos reabsorção de água. Então, eu vou ter um volume maior de urina, inclusive por isso que a urina sai bem branquinha, né? Porque tem muita água. A gente não consegue reabsorver essa água justamente por causa desses efeitos do álcool, tá? Tá. E agora, a outra bebida que a gente está vendo aqui é o chimarrão, né? Amor e chimarrão fazem bem à alma e ao coração. É uma bela frase. Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu vou explicar agora para vocês. Olha só. O chimarrão, cafeína, etc., são bebidas que a gente chama como simpatomiméticas, ou seja, elas vão imitar o sistema nervoso simpático, tá? Pensando assim, bem brevemente, algumas ações que são decorrentes do sistema nervoso simpático, como, por exemplo, aumento de frequência cardíaca e uma ação muito importante que é de vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Obviamente, ela é o oposto de vasodilatação. Então, imaginem que eu tenho um calibre do vaso. Se eu fizer vasoconstrição, eu vou diminuir o calibre à luz do vaso. Se eu fizer vasodilatação, eu vou aumentar a luz do vaso. O sistema nervoso simpático vai ter um efeito de vasoconstritor. Eu vou ter um efeito de diminuir a luz do vaso. Tá, mas por que isso acontece? Isso tem um motivo, tá? Olha só, imaginem que o sangue está saindo do meu coração aqui, imagina que minha mão é o coração, e o sangue vai começar a ser distribuído ao longo do meu corpo, aqui eu estou representando por duas artérias aqui, tá? Então, como todos os órgãos do meu corpo consomem oxigênio, eles precisam desse aporte
esse aporte sanguíneo para conseguir se manter em atividade. Então, é muito interessante, obviamente, que em repouso eu tenha distribuição sanguínea para todos esses órgãos. Beleza. Aí eu comecei a fazer exercício, por exemplo, e eu estou aqui ativando meu músculo. Meu músculo está sendo ativado, eu vou ter uma demanda mecânica aumentada, e com isso eu vou ter, por exemplo, um maior consumo de oxigênio, vou precisar de um aporte sanguíneo maior para que esse músculo fique mais nutrido ao longo do exercício, para que eu não entre... Enfim, todos aqueles processos que a gente discutiu. Então, o meu músculo está demandando mais sangue agora, ele está precisando de bastante sangue. Então, qual é o efeito do sistema nervoso simpático? Ele vai vasoconstringir, por exemplo, essa artéria aqui, que antes estava mandando sangue, sei lá, para o meu rim, ou por qualquer outro órgão que vocês imaginem. Então, isso garante com que eu tenha vasoconstrição de arteríolas específicas para que o sangue seja direcionado para uma área que eu preciso de mais aporte sanguíneo naquele momento. Por exemplo, para a minha célula muscular. Tá? Então, o sistema nervoso simpático durante o exercício tem um efeito muito importante de aumento de frequência cardíaca e vasoconstrição para que eu garanta esse aporte sanguíneo ao longo do exercício. Mas a gente está falando de uma bebida que eu estou ingerindo que está imitando o sistema nervoso simpático. Então, na verdade, eu estou em estado de repouso e essas ações do sistema nervoso simpático estão acontecendo. Então, quais são as consequências disso? Olha só. Durante o exercício, eu vou ter, obviamente, um maior aporte sanguíneo, por exemplo, para o meu músculo. Então, eu teria, em teoria, uma diminuição de fluxo sanguíneo no meu rim. Mas olha só, o rim é muito importante porque eu preciso manter um processo de filtração. Eu preciso filtrar meu sangue, então eu não posso perder capacidade de filtrar. Então, o que o sistema nervoso simpático faz no meio, quando eu estou em exercício, por exemplo? Eu vou ter uma vasoconstrição da arteríola eferente. Porque imaginem, o sangue está chegando pela arteríola eferente, ele vai passar aqui no glomérulo e ele vai ter mais dificuldade de sair por meio da arteríola eferente. Então, eu vou ter um aumento de pressão aqui no meu glomérulo. E esse aumento de pressão, ele vai atuar como uma forma de manter a filtração, a capacidade de filtrar o sangue. Porque se eu tenho menos sangue, eu teoricamente teria que perder a capacidade de filtrar o sangue. Mas, como eu tenho uma vasoconstrição da arteríola eferente, acaba aumentando a pressão aqui no glomérulo e eu não perco capacidade de filtração. Mas, de novo, isso acontece durante o exercício por meio da ativação simpática. Imagina eu em repouso com uma bebida que imita o sistema nervoso simpático. Eu vou ter esse aumento de processo de filtração por uma vasoconstrição da arteríola eferente, entretanto, meu aporte sanguíneo continua normal. Então, imaginem que eu vou ter um aumento de volume de urina porque eu aumentei a pressão no glomérulo e eu aumentei, portanto, a minha filtração glomerular. Claro que isso, efeito agudo disso não vai ter tanta influência, mas imaginem, por exemplo, a longo prazo, esse processo de filtração sempre com uma pressão maior do que deveria. Então, imaginem, por exemplo, pessoas que têm pressão arterial elevada, etc., que convivem diariamente com esse aumento de filtração por meio de pressão arterial elevada. Então, isso a longo prazo vai gerar problema renal, então a gente vai perder capacidade de filtração ao longo do tempo, tá? Então, os efeitos dessas duas bebidas que são diuréticas, como vocês podem ver, são diferentes, né? Uma a gente está bloqueando o eixo hipotálamo-hipófise e na outra a gente está imitando o sistema nervoso simpático. E com isso, eu já encerro a nossa aula. Não sei se o Gabi quer falar alguma coisa aí, mano? Gente, eu tô surpreso demais. Eu tava vendo ali os comentários desse povo lindo da nutrição que veio em peso hoje. E além disso, claro, o pessoal da educação física sempre presente. Gente, eu vou dar uma complementada, tá? Vamos pegar uns 15 minutos finais agora e eu vou trazer umas coisas assim, que vocês vão gostar muito, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é uma coisa tipo assim. Já deixo bem claro agora. O que eu vou falar aqui é fora disciplina, tá? Então, tipo assim, quem veio, tipo assim, tá, eu quero disciplina, eu quero FisioX e quero saber da prova. Tá, então, quando eu vou falar agora, não vai querer a prova, tá? Mas, o que eu vou falar agora é muito interessante porque é uma coisa que vocês ouvem muito e muitas vezes não associam, que é o quê? Que é o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano. Eu acho que é muito mais fácil eu falar agora na introdução de endocrinologia e trazer um artigo maravilhoso para a gente conversar. Vou falar de forma superficial, claro, porque ele aforma muitos aspectos, né? Por exemplo, pessoal da nutrição, educação física, farmácia, o artigo traz muita questão da crononutrição, do cronoexercício, da cronofarmácia, né? Que é a regulação do sono, do alimento, do exercício
e como que isso altera a regulação do meu corpo do ponto de vista de funcionamento do meu metabolismo. Só que antes de eu falar disso tudo, o Felipe falou de hidratação. Então, um outro tópico especial que eu, digamos, vou trazer para vocês é a questão de desidratação. E tem umas coisas interessantes para nós conversarmos, dados importantes, principalmente vocês da nutrição, que já podem ter, sabe? Vamos até meio-dia. Muito top aula. Acaba não. Ah, então tá bom. Então vamos fazer de forma leve. Vamos dar assim, 1 minuto. Só vou carregar uma outra apresentação aqui, tá? Realmente isso aqui surgiu de última hora, mas eu quero aproveitar para trazer para vocês, tá? Porque, sei lá, eu acho eu peco, a gente peca pelo excesso que pecar não, né? Mas a gente passa por excesso que pela falta e a gente quer contemplar vocês, aproveitar que vocês estão aí e trazer conteúdo, né? Porra, 10 horas. Vamos fazer o que depois? Né? 1000 vezes agora a gente aprender juntos isso aqui. Tá carregando aqui, eu tô com 20%. Mas enfim, vou falando para não perder tempo, não gosto. Quando o Felipe falou a questão do simpacto mimético, né, de imitar o sistema simpático, então, alguns conceitos interessantes. A cafeína, o chá verde, eles são dos grupos, e vocês da nutrição podem falar muito melhor do que eu, que vocês estudam muito essa questão dos fitonutrientes, enfim, essas questões mais do reino plantae, né? Vegetais, enfim, tudo mais. Quando a gente fala de cafeína, e cafeína eu posso falar especificamente, as cafeínas por si só, elas são do grupo das xantinas, né? E muito mais comparando um chimarrão do que uma cafeína, o efeito da cafeína, ele é muito mais estimulante para acelerar o nosso metabolismo, né? Daí quando a gente fala em acelerar o metabolismo, o que é isso? Né? É essa questão simpatomimética, né? De aumentar a frequência, aumentar a pressão. Só que tem um cuidado, né? Vamos fazer um pouco assim, pensar na suplementação de cafeína. Vamos trazer algumas coisas que vocês gostam. Quando a gente fala de suplementação de cafeína, tá carregando aqui a apresentação, só 1 minuto. Quando a gente fala da suplementação de cafeína, a gente tem que ter uma quantidade certa de café para não extrapolar, tipo assim, porque pensem que o nosso corpo tem limiares, né? Tem excessos para algumas coisas. Então, assim, ó, quando a gente fala de cafeína, o ideal é o quê? O ideal, 2 a 3 xícaras no máximo. Por quê? Pense comigo. Felipe, tu toma café? Tomo, cara. Pior que eu tomo. Toma? Tu toma todo dia café? 3 vezes por semana. Tu falou uma coisa interessante. Tu sabia que eu ia falar isso, né? Vai tomar banho. A pessoa da nutrição acho que sabe o que eu vou falar também. Porque assim, ó, o ideal do funcionamento do café, daquela efetividade de melhora da memória, melhora da atenção, por consequência, melhorar a memória, né? Melhorar essas questões de raciocínio, de eu me concentrar. Esses efeitos nós temos, como o nosso corpo tem, saturadores, né? Nós temos os receptores, quando a gente olha essa questão de AMP e ATP, receptores específicos, que os mesmos receptores que vão ser de AMP são dos receptores de cafeína. Então tu acaba concorrendo com esses receptores, né? E por vezes tu acaba saturando esses receptores e o efeito da cafeína acaba não dando. Então o ideal é o quê? O ideal em média é 200, 250 ml. Então, sei lá, é que depende muito do que é uma xícara para vocês, né? Então, sei lá, vou pegar isso aqui, ó, tá? Pegar essa xícara que tá meu amendoim, mas bota aqui em questão de ml. Eu vou pegar isso aqui, no máximo 2 disso aqui por dia. E não de forma direta, eu fracionar isso, né? Muitos gostam de utilizar também a cafeína como pré-treino. A cafeína, em termos do ponto de vista de suplementação, é o melhor pré-treino que vocês podem utilizar, sabe? Para esses estímulos que a cafeína faz simpatomiméticos, né? Seria o melhor pré-treino que vocês podem utilizar do que utilizar aquelas tá gravando aquelas porcaria que vendem nas lojas de suplementação. A cafeína é o melhor pré-treino que vocês podem utilizar. Então, só alguns dados dessa relação de cafeína, né? E as dosagens. E aquilo que eu estava falando. Por questão dos receptores, tu ter concorrência de receptores e tu evitar essa saturação. E também, o que acontece é o efeito negativo da cafeína. Quando tu tá com muita dose de cafeína, tu começa a ter tremores, né? Tua frequência cardíaca aumenta demais, tua pressão aumenta demais, tu perde a atenção, tu perde a capacidade de concentração, né? Então, são alguns detalhes que tu não consegue lidar. Bruna tá vindo com perguntas. É legal que a gente fala assim, ó, saímos da disciplina, agora vamos conversar, né? A gente traz uns assuntos pessoal, né? Eu com uma xícara de café passo mal. Isso é um detalhe importante, né? Uma coisa é eu, Gabriel, interessante, Bruno, olha só.
Uma coisa é eu, Gabriel. Eu tenho 1,87 de altura. Bruna, eu lembro de ti, tu deve ter o quê? Os teus 1,60 e alguma coisa e pouco, né? Meio metro. Meio metro. Então a gente faz a comparação também por densidade, densidade corporal, né? Densidade morfológica. Pega eu, um Brutamontes, pega o Álvaro. Eu adoro, assim, tomara que o Álvaro um dia escute todas as gravações nossas, né? Porque eu adoro citar o professor, né? Pega um Brutamontes que nem o Álvaro, né? Então a gente pensa assim, ó, um efeito de uma xícara de café para mim, para ele, né? Pega o Felipe, que é outro Brutamontes, só que ele é virado em cabelo. O efeito para nós somos mais altos, enfim, voltando agora. O efeito para nós que temos essa maior densidade corpórea, densidade de corpo, a gente precisa de muito mais café para ter um efeito maior. Já olhamos o Thor da educação física, total. Já olhamos a Bruna, pessoas que têm menor estatura, menor densidade, massa muscular, gordura, aquecida de pouso, a menor fração já vai ocasionar esses efeitos. Então, tem essa questão também de... lembra que nós vimos na última aula o percentual, ele ser relativo, né? Ele ser quilograma decilitro, quilograma... Não, quilograma decilitro. Ô, Felipe, não help, hein? É quilograma? É quilograma? Tá, não lembro. É quando a gente relativiza a partir do peso da pessoa. Eu não lembro agora o dado estatístico. Você não pode lembrar, a gente conversou na reunião da LACEXIS. Mas, enfim, é quando a gente relativa a partir do peso da densidade da pessoa. Então, quando a gente analisa isso, o efeito para a Bruna vai ser muito maior do que para mim, com menores quantidades. Mas, claro, e tem que cuidar também a questão da dosagem. Então, quando a gente olha a questão da dosagem, o ideal é tu fazer tomar um dia sim, um dia não. Para o teu corpo desambientar, o teu corpo não acostumar com essas questões de dosagem. Tá, falado de cafeína, vamos para outra coisa, que é isso aqui, ó. Hidratação, né? Quando o Filipão falou de desidratação, vamos relacionar um pouco com exercício e questões aplicáveis de quantidade, dosagem. Quando a gente fala de questão de desidratação e exercício, a principal causa que nós temos é a fadiga. A desidratação gera muita fadiga. Mas não é uma fadiga que a gente vai falar assim, estamos agora com tanto VO2, tudo mais, não. A desidratação vai ser uma fadiga que eu digo local, né? Músculo-esquelética. Porque uma das principais questões, assim, claro, atrelado junto com a má nutrição, a gente vai ter as questões de cãibra. Então, a desidratação é um dos principais componentes que nós temos a cãibra, né? Que é aquela contratura indesejada da musculatura que impossibilita de fazer um gesto motor com qualidade. Além disso, quando a gente fala de hidratação, só para nós produzirmos saliva, então, olha só, vamos dar um pouquinho de banda. Quando a gente fala aqui da nossa língua, olha só, quando a gente fala da nossa língua, nós temos as papilas gustativas aqui, ó, para sentir o gosto da comida e tudo mais, né? E lembra lá no metabolismo da carboidrato, pitialina, para produzir só saliva, para começar esse processo de digestão, a gente precisa de só saliva. 1,5 litros de água por dia. Então, olha só isso aqui que eu tô tomando de água, que eu já tomei hoje, ó. Olha só, eu tenho 1,5 litro aqui. Cadê 1,5 litro? Ver se consigo mostrar. Aqui, ó, 1,5 litro. Então, eu já tomei água suficiente para produzir saliva. Agora, vocês vão perguntar, tá, mas quanto que eu preciso de água por dia, né? É engraçado que as pessoas falam, 2 litros de água, 2,5 litros. Isso aqui, ó, é quando a gente fala da questão relativa da pessoa. Que é isso aqui, ó. Quando a gente fala da questão relativa, a recomendação é 35 mililitros de água por quilograma por dia. Então, vamos lá, pega um indivíduo que nem o professor Álvaro, que pesa um pouco mais de 100 quilos, mas vamos pensar que o professor Álvaro agora na quarentena, ele emagreceu e tá com 100, né? Então, vamos pegar um indivíduo de 100 quilos, né? E como é que a gente faz o cálculo? A gente multiplica, né, os 35 ml pelo peso. Então, só o professor Álvaro, ele precisaria, hipoteticamente, de 3,5 litros de água para estar com uma hidratação plena para toda a questão da densidade do corpo dele, né? A gente olha para a Bruna. A Bruna tem 1,50 m, né? Bruna, tô brincando. Mas, com certeza, o peso da Bruna com relação à altura e essas densidades, mas principalmente o peso, tem o mesmo. Meu Deus. Tudo vai dar certo. Ela precisa de uma ingestão de água muito menor, né? Comparado ao professor Álvaro que nós colocamos no exemplo. E, por fim, gente, a última coisa que eu
vou filosofar com vocês, que eu prometi lá no início que vocês gostaram, é a questão do sono e o ciclo circadiano, né? Então, olha só, quando a gente fala a questão do sono e o ciclo circadiano, o que a gente quer dizer? Deixa eu apagar esse mapa do Rio Grande. O mapa do Rio Grande vai ficar assim hoje, vocês querem ver? Deixa eu mostrar pra vocês o mapa do Rio Grande hoje. O mapa do Rio Grande vai estar bem assim, ó. Opa, agora apaguei. Vai ficar tudo pintado de azul, vocês entenderam. Então, assim, ó, quando a gente fala do nosso ciclo circadiano, eu vou desenhar aqui os nossos olhos. Ah, não, vermelho não. Deixa eu botar um pretinho aqui, ficou melhor. Olha só, eu vou desenhar aqui os nossos olhos e deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Aqui é o nosso hipotálamo, tá? Aqui é o nosso hipotálamo. E vocês sabem que eu já falei antes que a relação do nosso hipotálamo é essa questão termostática, né? Controle da termogênese, controle das frequências, os controles internos. Só que nós temos uma ligação dos nossos olhos com o hipotálamo, que é o eixo. Me fugiu o nome do eixo. Eixo. Putz, me fugiu o nome do eixo. Depois eu lembro. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de sono circadiano, vamos agora abrir um pouco mais. Circadiano quer dizer o ciclo do dia, o metabolismo ao ciclo do dia. Então, quando a gente fala de dia, não é só o nosso dia, através da luz do sol, que o Felipe está olhando para o sol agora, os olhos dele, nós temos um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático faz todas as captações de luz, né, do nosso corpo e vai relacionar com o nosso hipotálamo. Só que isso está atrelado tanto a condições de dia quanto a condições de noite, né, nesse sono circadiano. E o que o relógio biológico do nosso corpo faz, né? O principal estímulo dele, então, é a luz, como nós falamos, circadiano, ao longo do dia, só que ele também tem a ver com o sono, com o nosso sono como um todo. E o nosso sono é dividido em 4 partes, né? Que é o sono REM, que é o sono que nós temos a atividade simpática durante hipotálamo e hipofisário. Hipotálamo e hipófise. Não, quando eu falo de sono circadiano, eu tô falando só de hipotálamo agora, tá? O eixo não é hipotálamo e hipófise, é outro eixo. Eu já vou lembrar, tá? Mas não tem a ver agora muito com a questão hipotálamo e hipofisário. Eu tô falando só de hipotálamo nesse momento, tá? Boa colocação. Então, assim, ó, no nosso sono, quando a gente tá no sono, o sono é dividido em 4 partes, que é o sono REM e o sono não REM. No sono REM, a gente tem a atividade simpática e ela começa, você sabe, a gente começa a ter um movimento ocular, né? E ali a gente tem um breve aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial e tudo mais durante o nosso sono. E ali, nisso atrelado, nós temos os nossos sonhos, né? Não comece a perguntar agora a questão do sonho e livro dos sonhos, que eu não sei, antes que comece as perguntas. Eu falei isso numa live e o pessoal começou a perguntar: eu sonhei que eu pisei no cocô, que minha mãe morreu, que meu gato morreu, o que é isso? Não sei, e acho que isso não existe, tá? Vamos falar, vamos ser cientistas e fisiológicos. E também o sono não REM é as outras 3 partes do nosso sono. E ele fica constantemente fazendo esse ciclo. Geralmente, durante o nosso sono, nós temos 4 vezes esse ciclo, que é o não REM e 3 vezes o REM, né? Dada essa relação de sono e a questão da incidência de luz, aonde eu quero chegar, né? Esse nosso relógio biológico, ele tem algumas funções importantes. Por quê? Porque essas questões a longo prazo, por exemplo, a falta de sono, ela pode estar atrelada com condições patológicas. Por exemplo, mortalidade prematura, obesidade, tolerância à glicose diminuída, diabetes por consequência, distúrbios psiquiátricos, ansiedade, depressão e progressão de câncer. Olha só, galera, eu acabei de falar essas relações todas. E olha só, ansiedade, depressão, a gente está chegando agora no Setembro Amarelo, né, a questão do suicídio. Olha como a falta de sono, e vocês podem começar a ver, às vezes a gente tem familiares, alunos, pacientes, perguntem como está o sono deles. Muitas vezes, aquela pessoa obesa, aquela pessoa diabética, vocês podem ver a etiologia, eu quero dizer, a origem dessa comorbidade que ela tem, pode estar no próprio sono dela. Então, aonde eu quero chegar com isso tudo? O nosso sono circadiano, principalmente no sono, quero dizer agora, nós temos em diferentes horários, diferentes produções, picos hormonais, né? Então, por exemplo, o GH, que nós falamos, que é o hormônio do crescimento, e agora eu estou falando especialmente no sono de crianças, de adolescentes, que estão em fase de crescimento, em fase daquela questão óssea, né?
com alta atividade osteoblástica, de calcitonina, né, e tudo mais, de paratormônio. O auge desse hormônio secretado é entre as 2, se quiser anotar, entre as 2 e as 4 da manhã. Então, olha só. E a gente, claro, a gente vai olhar especialmente para as questões das crianças, né, nessas fases de diferentes picos de crescimento. Já quando a gente olha o cortisol, o que é o cortisol? Ele é um hormônio esteroide secretado pelas glândulas suprarrenais, que eu já falei para vocês, e a quantidade de frequência e secreção do cortisol são regulados pelo ritmo do sono, especialmente. E ela atinge o pico quando, né? Ela vai atingir o pico ao longo do dia. Então, assim, ela está no máximo de manhã de cortisol, e lá de noite, na hora do... Por exemplo, vamos pegar o horário, assim, na hora do Grêmio começar a golear o Inter, ali o cortisol de vocês vai estar bem diminuído, né? Então, o cortisol ele tem um efeito antagônico, é um efeito durante o dia. Então, olha como essa regulação do hipotálamo tem a ver com o nosso sistema endócrino, né? Daí vocês vão perguntar, tá, mas o que o cortisol, qual é o efeito do cortisol? O cortisol funciona como um hormônio catabólico. É um hormônio que faz as quebras, as degradações. Catabolismo é degradação, tá? Que mais? Vamos lá, vamos para outros hormônios. Insulina e GH, né? Então, por exemplo, quando a gente fala essas questões assim, de insulina e GH, quando a gente está num estado de hiperinsulinêmico, devido à diminuição da secreção de insulina, então é entre as 3 e as 5 da manhã. É óbvio, né, gente? Por que a gente mede a nossa glicemia de manhã cedo? Né? Então, o estado de hipoglicemia que a gente tem é entre as 3 e as 5 da manhã, por um estado de longo jejum. Por isso que a gente mede a glicemia basal, né? Para ver se a gente está com diabetes ou não, né? Para ver os níveis de açúcar no sangue. Vamos pegar um outro. Desculpa. Amendoim das trevas. Agora foi. Trancou. A melatonina. Porra. Ô, meu, travou feral. Tô até chorando. Vamos por último, então. Cara, acabou minha água. Toma uma água, Gabi. Toma uma água. Vai de boa. Vai lá. Agora foi. Quando a gente fala de melatonina, o que a melatonina tem? Eu odeio perder o fio da meada, por isso que eu não paro. O papel da melatonina no relógio biológico, ela é o principal regulador disso tudo, né? Por isso que o nosso sono, nós temos as questões de melatonina. A gente vai entrar numa aula específica de melatonina, né? Por isso que nós dormirmos de luz apagada é tão importante. Eu não sei quem durma que dorme de luz acesa ou com abajur. O nosso sono é prejudicado por isso, porque por mais que o nosso olho esteja fechado, o nosso núcleo supraquiasmático detecta a presença de luz e atrapalha em todas as funções regulatórias de tudo que eu falei até agora, hormonais, no nosso organismo. Então, olha como as coisas estão relacionadas, gente. Por isso que é importante dormir de luz apagada, né? Cuidar com essa questão de incidência de luz. A porra do celular de vocês, que eu sei que vocês botam o carregador do lado do travesseiro, né? Eu sei que vocês fazem isso. E às vezes deixa ligado. Isso é uma porcaria, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E por fim, só uma curiosidade, as altas incidências de atividades de isquemia cardiovascular, encefálica, elas ocorrem aonde? Geralmente, ou é na noite, ou é no início da manhã. Por quê? Porque toda essa relação do sistema cardiovascular, ela melhora a ativação da atividade do nervo simpático e à noite a pressão arterial e o pico de frequência cardíaca. Então, nós temos diferentes momentos para essas coisas acontecerem. Olha como o nosso organismo ele é. Podem esclarecer para as ligações entre desregulação do ciclo circadiano e aumento da resistência à insulina? Devemos nos preocupar? Boa pergunta. Eu já entro então mais nisso, tá? Já entro mais. Então, onde é que eu tava? Li a coisa do Tomás e perdi. Tá. Os picos da questão da frequência cardíaca e tudo mais. Então, os efeitos que nós temos, às vezes, AVC. Eu lembro quando a minha avó teve AVC, foi à noite. Eu não sei se tiveram parentes com AVC, mas procurem ver o horário, né? Isso é uma curiosidade e é um alto dado estatístico por conta dessas relações fisiológicas, né? O que mais que eu posso trazer para vocês? Então, em síntese, o controle do ritmo circadiano é via sistema nervoso, via núcleo supraquiasmático, né? E a atividade... lembrei o nome daquele eixo que eu tinha falado antes.
O nome do eixo é o eixo retino-hipotalâmico, né? Óbvio, tem a ver com nossos olhos. Então, a retina, que é a questão do núcleo supraquiasmático, vai mandar informação lá para o meu hipotálamo. Então, é o eixo retino-hipotalâmico, né? Que eu tinha falado isso para vocês antes. E vocês tinham perguntado a questão do diabetes, né? Qual foi a pergunta? Esclarecer para os nutris as ligações entre a desregulação do sono circadiano e aumento da resistência à insulina. Boa pergunta, tu me pegou desprevenido quanto a essa pergunta, mas dá para achar e responder. Então, assim, ó, eu vou fazer uma abordagem de como funciona isso e vamos fazer umas filosofadas, pode ser? E se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, a gente pode acrescentar. Pode ser? Top, então vamos embora. Olha só, no curso natural, que nós pensamos no metabolismo, a sensibilidade à insulina e a secreção da insulina, elas diminuem à noite. E é uma coisa óbvia, fisiológica, por quê? Porque eu aumento o período de jejum e eu estou no estado de hipoglicemia. Beleza, especialmente que horas? 3 e 5 da manhã. O manejo que nós podemos pensar nisso é o quê? É a quantidade de carboidratos que eu vou ingerir previamente antes de dormir. Então, na minha janta. Eu tenho que cuidar, então, sempre pensar no meu período de jejum, que entrar em jejum é outra banda que a gente pode dar, que não vale agora, a gente vai ficar dando, se vocês quiserem, pode entrar, mas eu posso falar bastante coisa de jejum, porque recentemente agora a gente teve a gente estudou sobre isso, né, e tivemos uma live na LACX. Inclusive, quem quiser, gente, vamos fazer uns marketing aqui. Entre na página da LACX, LACX.org, a gente está com uma aula do Álvaro de 1h50 de obesidade, com várias coisas aprofundadas, de fisiologia integrativa. A gente está com a última live agora sobre a relação e vocês vão adorar, os nutricionistas que não viram vão adorar, e educação física também, que é jejum intermitente e exercício, né? Com o Rodrigo Macedo e com a mestranda aqui do GFX, do grupo do Álvaro, do professor Álvaro, o coordenador, que ela lida com as questões de ciclo circadiano também, e ela tem na descrição tem um artigo que fala sobre, se vocês olharem lá na live, tem uma descrição ali. Ela recentemente publicou um artigo que fala da relação de exercício, ciclo circadiano, controle da glicose, muito legal, muito legal. E ela trouxe alguns dados dessa pesquisa dela para a live, então vale a pena, tá bem atrelado com as coisas que a gente falou. Mas enfim, saindo um pouco de jejum, né, e voltando para as questões da glicose e o sono circadiano da glicose. Então, nos processos fisiológicos naturais do corpo, os hormônios que atuam como antagonistas da insulina, principalmente o hormônio do crescimento, né, tem aquela relação de GH e insulina, exibem atividade hiperinsulinêmica, devido à diminuição da secreção de insulina entre as 3 e as 5 da manhã. Então, para os níveis de açúcar no sangue voltarem ao normal, é legal essa relação de alimentação, né? Daí, dar essa filosofada e indo para a tua pergunta. Podemos esclarecer, então, as ligações entre a desregulação do sono circadiano e o aumento da resistência à insulina? Sim, com toda certeza. Por quê? Pensem comigo. Agora, vamos pensar uma pessoa que tem um sono desregulado. A gente pode fazer muito bem uma imagem aqui para mostrar isso para vocês. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Eu vou fazer um círculo perfeito aqui agora, que eu quero falar no nosso relógio. Pensa uma pessoa que ela vai dormir, sei lá, 3 da manhã, né? Botei o horário aqui de 3 da matina. Ah, não vou fazer desenho nenhum, vamos filosofar, né? 3 da matina. Olha só, se eu vou dormir às 3 da matina, fisiologicamente eu estou indo no auge do meu estado de hipoglicemia. Agora pensa o tempo que eu indo dormir, vamos lá, vou botar mais 6 horas de sono, eu vou ir dormir, eu vou acordar então meio-dia, vou acordar 11 horas, então olha o estado de jejum que eu vou estar. Ao mesmo tempo, eu vou ter desregulação também. Eu tinha visto ali a questão do que regula todas essas questões do metabolismo do ciclo circadiano, que eu tinha falado para vocês, que não foi a calcitonina, eu tinha falado agora há pouco, me fugiu. É tanto hormônio que eu dou uma banda, né? Daqui a pouco vem o nome. Mas, enfim, nós vamos ter prejudicado a produção desse grande regulador da melatonina, isso, desculpa, boa, bem lembrado. A melatonina. E, tipo assim, a melatonina, a produção dela, o alto pico de síntese dela é no sono. E a melatonina regula todos, GH, insulina, né? Toda a regulação do balanço de glicose no sangue
e a gente vai ter também um problema nessa questão de catabolismo. Então, nós tendo essa desregulação, a gente aumenta a nossa resistência à insulina, né? Nós vamos entrar numa questão mais fisiológica. Pense comigo na questão celular, né? Aquela atividade que eu vou ter lá do IRS, né? O que é os receptores da insulina, o Insulin Receptor Transports, né? A partir da insulina que vai querer entrar nisso aqui, eu vou ter perda da efetividade da sinalização desse IRS, que vai ativar toda a cascata e transportar o GLUT4. Você tem que pensar que é o GLUT que vai fazer a captação dessa glicose. Então, eu vou ter todo um problema aqui, celular, nas transduções de sinais, e, ao mesmo tempo, essa perda de efetividade desse IRS, que vai fazer a recepção da insulina, né? Óbvio, se a gente aumenta a resistência à insulina e é uma relação de falta de sono, a gente está falando de diabetes tipo 2, né? Pensar em alguma questão mais aprofundada de diabetes. Não seria tipo 1, porque daí se a gente está falando, o nosso pâncreas não vai ter problemas nas células beta-pancreáticas, né, junto com a célula de Langerhans, que vão fazer a secreção dessa insulina. Às vezes falta as palavras, quando vem tudo. Então, é mais ou menos essa relação de resistência à insulina. E o que o exercício faz, né? O exercício, ele melhora essa relação do IRS com a insulina, que vai melhorar e otimizar toda a relação interna na membrana de todas as cascatas enzimáticas até o transporte dos glúteos. Em linhas gerais, seria isso. Você tem mais perguntas acerca desse tema? Pode ser que surja e eu possa responder. Né? O artigo fala mais coisas, tá? Eu posso mandar esse artigo para vocês se vocês quiserem, mas me mandem mensagem. Antes de eu tomar a corneta da Bruna hoje de manhã, há uma semana atrás eu fiquei de mandar um artigo para ela, mandei hoje de manhã para ela o artigo, eu ia tomar a corneta dela, mas não vou tomar a corneta porque eu lembro. Ô, Gabi, uma outra curiosidade que é interessante quando a gente está falando de indivíduos, por exemplo, que tem que trabalhar eventualmente turnos noturnos de maneira desregulada. Por exemplo, 3 dias trabalha no turno da manhã e aí um dia tem que fazer plantão e trabalhar a noite toda, etc. Isso também vai gerar uma desregulação do meu pico de GH. Porque, assim, ó, além da melatonina ser regulada com o meu sono, tipo, o pico de melatonina, ela tá relacionada com o pico de GH durante o sono, como é que eu posso dizer? Eu preciso de rotina estabelecida de sono para que o pico de GH aconteça também durante esse sono. Então, não só pico de melatonina, mas também o pico de GH ele é regulado a partir de um processo de rotina. Então, se eu tiver que dormir, por exemplo, vou dormir agora, eu cheguei no trabalho agora, vou dormir, eu não tenho garantia que esse pico de GH vai acontecer, porque para ele acontecer eu preciso de rotina de sono. Então, por mais que eu trabalhe à noite, eu preciso chegar em casa, deixar um ambiente completamente escuro e estabelecer uma rotina de sono sempre naquele mesmo horário. Eu preciso teoricamente mudar o relógio biológico. Porque se eu fizer isso de maneira eventual, aleatória, eu não vou garantir esse pico de GH durante o sono também. Isso vai gerar, obviamente, um problema de não reconstituição de tecido, enfim, esses problemas todos que o Gabi falou. Não, tu falou uma coisa. Eu preciso te fazer uma pergunta, na real, tu falou tudo. Muito top esse dado sobre GH, não sabia. Assim, é que na verdade aqui, ó, vamos lá. Esses gráficos que eu acabei de mostrar, e vamos lá, ele não tá bonitinho, ele tá horrível. Mas só para vocês nortearem o que eu quero dizer. Pense num horário de 3 a 5 da manhã, tá? Nós temos um pico da melatonina que vai coincidir, que eu fiz um gráfico horrível desse GH. Vamos pensar assim, ó. O pico do GH é esse segundo aqui, ó. Tá? Esquece aquele outro. Aquele outro ali. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Então, esse segundo pico de GH, ele é concomitante com esse pico de melatonina. Vamos lá. GH, hormônio do crescimento, todas as relações que nós temos. Pensem em atividade física. Pensem na qualidade da atividade física que eu vou fazer. E em especial, claro, com o treinamento de força, né? Para essa produção de força e síntese proteica e tudo mais. Mas, além disso, uma coisa que o Felipe falou é trabalhadores noturnos. Vamos pegar o segurança. Eu sempre lembro do segurança noturno. O que acontece se eu sou um cara que eu trabalho hoje à noite, né? Eu vou trabalhar e vou chegar em casa 7 da manhã, ou seja, o meu pico vai ser... O que acontece com o pico que ele é desregulado? Vamos pensar em pessoas que vão dormir tarde, né? O que acontece? Esse aqui é um fisiológico, eu mostrei para vocês. O pico desregulado, ele vai começar a ter... ele vai ter saltos ao longo do dia. Ao invés de ter esse baita pico, ele vai ter pequenos saltos ao longo do dia. Ele é fracionado, né? Então não é efetivo como deveria ser. Além disso, isso concomitante, melatonina, GH, tá? Principalmente o GH. O GH que sofre esses picos ao longo do dia.
o que isso perde a qualidade, porque eu não vou ter a maximização dessa produção de H. Além disso, quando uma pessoa faz isso, por exemplo, esporadicamente, esse é o gráfico que eu quero elucidar para vocês. A gente vai trazer um gráfico bonito, claro, né? Peço desculpas pela falta de qualidade. Esse é um gráfico quando a gente foge da rotina. Agora, se um trabalhador que ele inverte realmente, durante o dia ele dorme e durante a noite ele trabalha, o que acontece? O nosso corpo, ele se adapta. A gente faz um down regulation, né, de todas as questões celulares e tudo mais, do eixo retino-hipotalâmico, que controla o nosso sono circadiano, e ele vai fazer essa adaptação. Essa resposta aqui de curva vai ser a mesma, porém, ao invés de ser a madrugada, vai ser ao longo do dia. Vai ser no dia que ele está dormindo. Então vamos pegar assim, sei lá, 1, 2, 3 da tarde. O pico vai ser a mesma coisa, só que no sono que ele vai mudar, né? Vai ser, no caso, às 3 da tarde. Ocorre uma inversão através de uma adaptação do corpo. Mas, se eu tenho esse problema aqui, ó, de ser algo desregulado, não ter uma sequência, vai acontecer esse problema dos picos, né? Ter picos saltatórios ao longo do dia, na qual vai diminuir toda a nossa questão da produtividade, efetividade, seja concentração, né? Seja questão do músculo esquelética para produção de força, enfim, várias questões que a gente pode relacionar comportamentais. E daí a Bruna fez uma pergunta. Não, foi Tomás, você sabe alguma coisa com relação do bem-estar físico, estresse e etc? Tá. É uma discussão complexa. Muito complexa. A gente teria que entrar também numa discussão em relação à testosterona, cortisol, aquela relação, né? Não, mas eu vou falar em linhas gerais uma coisa. A gente vai entrar em outras aulas em questões de opioides. Vamos aproveitar, pessoal, vamos fazer um pequeno parênteses. A gente tá com 9 pessoas aqui. Façam as perguntas que vocês quiserem agora, porque o que acontece? Eu e o Felipe, a gente vai dar uma pausa com as aulas, tá? A gente tá bem sobrecarregado. Eu tô com revisão sistemática para escrever, a gente vai apresentar pro SIC, então a gente tem que escrever pro SIC. O Filipão tá com muita revisão sistemática também no grupo de pesquisa dele, então a gente tá bem sobrecarregado e as aulas... o que a gente pensa, né? Se não é para fazer aula assim, a gente não faz, tá? A gente nunca vem com meia boca para vocês. Então, né? Então a gente procura, se é para fazer, a gente não faz. Fazer mal feito, a gente não faz. Por isso que a gente, se quiserem bombardear nós agora, vambora. Eu tô bem tranquilo. Voltando. Nós temos, a partir do nosso corpo, a produção endógena de hormônios opioides, né? O que seriam esses hormônios opioides? É o que dá essa sensação de relaxamento, essa sensação de alto bem-estar, principalmente endorfina, serotonina, né? Que dá essa sensação de prazer, bem-estar, né? Obviamente, de forma exógena, as drogas dão a mesma sensação. E o que ocorre pós-exercício, né? O que acontece quando nós temos o exercício físico? O pós-exercício, tipo assim, ó, pega eu agora, tu me xinga, eu vou mandar tu te fuder, a gente vai brigar. Mas se eu fiz esse exercício, tu me xinga, eu vou dar risada e obrigado. Porque eu estou bem, eu estou numa sensação de bem-estar. E como que isso é explicado, né, gente? Quando a gente está pós-exercício, a gente aumenta os nossos níveis de serotonina. Principalmente, nós temos aumento dos nossos níveis de endorfina. E, claro, a nossa sensação de prazer, a sensação de bem-estar, de calma, tranquilidade, está diretamente atrelado. Agora, pense em pessoas que tenham isso sempre, né? Então, a pessoa vai estar sempre muito mais de boa, muito mais zen por conta de questões hormonais, né? Drogas endógenas que o nosso corpo produz, esses opioides. Daí tu me perguntou, o bem-estar físico com estresse. Bom, vamos pensar na pessoa que tenha má alimentação, principalmente a nutrição de fast foods, né? Tem um termo que, além dos ultraprocessados, é o Mad Food. Aí me fugiu o nome, desculpa. Que é através da Mad Food. Ai, não lembro o nome, eu trago depois. Que é a alta ingestão de monossacarídeos, né? Porque essa questão de glicose elevada também prejudica todo o nosso microbioma. Eu ando estudando muito o eixo. Agora a gente vai dar uma banda muito grande, mas vamos lá. Aqui vale a pena a gente discutir. Faz de conta que isso aqui é o nosso intestino, tá? Faz de conta que isso aqui é o nosso cérebro. Aqui é o nosso cérebro. Nós temos uma via de mão dupla entre o eixo intestino-cérebro e cérebro-intestino. O eixo intestino-cérebro é via nervo vago. Olha como as coisas se correlacionam. Quando nós temos um problema de desbiose, ou seja,
nós temos a prevalência de bactérias no nosso corpo. Vamos lá, a microbioma é a prevalência de bactérias que estão no nosso corpo. Quando a gente tem essas bactérias ruins, por exemplo, proteobactérias, firmicutes, elas produzem hormônios que vão ser transportados, principalmente proteínas que vão estar, principalmente proteínas que vão, como é que é o nome dessas proteínas? Eu não lembro o nome específico, mas são proteínas que elas têm mudança conformacional e elas vão alterar toda a mudança conformacional lá no nosso cérebro. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, a doença de Alzheimer, tá? Vamos pegar a doença de Alzheimer, principalmente Alzheimer e Parkinson. Eu quero falar de Parkinson, lembrei, é Parkinson, que gera esses tremores. Onde começa essa relação de tremores? Começa, uma das coisas que pode ser a etiologia disso é uma desregulação da nossa microbioma. Essas proteínas que estão com mudança conformacional, elas vão afetar aqui o nosso núcleo arqueado. E o núcleo arqueado está diretamente ligado e relacionado com o nosso sistema vestibular, que tem a ver com toda a nossa relação de movimento, coordenação motora. Então, olha só, essa relação é via nervo vago, né? Que é o mesmo nervo parasimpático. Olha só como as coisas estão relacionadas. Um problema de má alimentação por fast food, por questões do sono desregulado, né? Por essas bactérias secretarem e ter essa produção de proteínas com mudança conformacional na estrutura que vão afetar o nosso núcleo, né? Que ao longo do tempo, cronicamente, pode gerar nossos tremores e atrapalhar nosso sistema vestibular, que vai afetar toda a relação motora nossa. Além disso, nós temos pessoas com Alzheimer, nós temos um hormônio que é o BNDF, né, que é o hormônio relacionado com essa necrose neuronal, né, que também nós temos morte de células neuronais. Então, todas as relações Alzheimer também estão ligadas com a falta de exercício, com a desregulação do sono. Além disso, desse problema microbiano, tu falou da questão do estresse. O estresse, digamos, é o início para uma ponta de iceberg que pode ser muito maior, né? Pessoas estressadas são altamente propensas a ter câncer, né? Exemplo, câncer de mama está relacionado ao exercício também. Então, o estresse e a falta de sono e a desnutrição e a falta de exercício estão atrelados a todas as comorbidades que são relacionadas. E daí o estresse, quando tu fala de estresse, o exercício, ele evita picos de estresse ao longo do dia. Outra coisa, quando a gente fala dessa questão, lá veio o Gabi com questão de neurociência, mas quando a gente fala de inteligência emocional, do ponto de vista hormonal, né, vamos ser bem fisiológicos, não vou dar pitaco para vocês. Quando a gente fala do ponto de vista hormonal, essa questão do nosso cortisol estar maior de manhã está diretamente afetado com o nosso comportamento. Porque você acha que reuniões, grandes discussões são marcadas de manhã ao invés da noite, né? Como que é nós, assim, com relação à nossa paciência de manhã e como é nós com a nossa paciência à noite? A nossa paciência diminui muito à noite. Claro, tem pessoas que fluem melhor de manhã para estudar, à noite para estudar e tudo mais. São diferentes. A gente pode entrar em individualidades, né, de pessoas que são diurnas, noturnas e matutinas, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, o fato do nosso hormônio do cortisol ser diminuído à noite é um fator estressante. Por isso que às vezes é bom evitar questões que já sabe que vai gerar estresse, né? Por conta desse pico de cortisol diminuir, porque o cortisol diminuir ao longo do dia e chegar à noite ele está bem fraco, bem baixo, né? Então essas relações, eu não sei se eu te respondi a pergunta. Me responde aí, por favor, se eu conseguir esclarecer alguma coisa. Se vocês tiverem mais perguntas, também façam, por favor. A partir dessas bandas. Muito top esse dado sobre GH. Não sei se tu mandou alguma coisa. Deixa eu baixar aqui. Respondeu sim. Gente, vocês têm mais perguntas? Não sei. Querem falar alguma banda que a gente deu? Vai ficar gravado isso aqui, né? Eu tô bem de tempo, não sei o Filipão, mas eu falo aí. Eu venho estudando bastante essas relações e então aí, se quiserem mais coisa aprofundada, a gente pode falar. Eu não tenho problema algum. Né? Esperar vocês mandarem as perguntas. Enquanto o Thomas está escrevendo ali, eu vou falar só mais um detalhe sobre aquele pico de GH que tu estava falando, Gabi. Que como eu comentei lá na aula de ADH, bebidas alcoólicas, né, o álcool bloqueia o eixo hipotálamo-hipófise. Então, por mais que quando a gente chegue, o cara tá podre de bêbado, chega em casa e só apaga na cama,
aquele sono que parece ser muito fácil, na verdade, ele é um sono bem perigoso no sentido de eu não estou reconstruindo tecido nenhum, eu não vou ter pico de GH, eu vou estar completamente alterado, né? O meu sono vai estar completamente alterado. Então, por mais que seja um sono que o cara chegue e apague na cama, ele não é aquele sono revigorante, porque a gente não vai conseguir ter pico de GH durante a noite também. Isso vai desregular o meu processo de anabolismo, né? De reconstituição de tecidos, etc. Outra banda que tu falou nessa questão do trago. Agora o pessoal vai se identificar forever. Quem de vocês aí já foi em Carnabicho na ESEF? É bom esse assunto. Olha só, quem nunca tomou um trago, nessas festas essas festas acadêmicas e estudantis, né? E vocês tomam aquele trago e vocês fazem coisas que vocês não fariam normalmente e vocês não lembram disso. Por que isso acontece, né? Vou explicar pra vocês uma coisa bem fisiológica. Olha só. No desenvolvimento... depois eu leio a pergunta. No desenvolvimento filogenético, né? Nós, como Homo sapiens, nós temos, do ponto de vista do nosso cérebro, bem aqui atrás da nossa testa, o nosso neocórtex. O que o nosso neocórtex ele é responsável? Pela nossa consolidação de memórias. E o que o álcool faz no nosso neocórtex? Ele inibe a nossa recordação de memórias rápidas, né? Então, as memórias rápidas a gente não lembra, né? Então, as coisas que tu faz ali instantaneamente naquela festa, naquele momento da festa, tu não lembra por conta que o álcool, os fatores do álcool, eu não lembro agora, as questões químicas do álcool, mas que vão inibir o nosso neocórtex e a gente não tem a consolidação da memória rápida, né? E daí a gente não lembra do que a gente fez. E essa questão que vocês falam assim, eu bebo e eu fico desinibido. Na verdade, o que acontece? Pelo fato também que o nosso neocórtex tem a ver com a nossa questão de racionalidade, né? De a gente ponderar as coisas que a gente faz, né? A gente conversar, a gente pensar, a gente refletir. Quando nós temos isso inibido, a gente volta para questões mais primitivas da nossa evolução. Ou seja, essa parte evoluída não está ativa, então a gente começa a fazer coisas que normalmente não faria, né? Sobe na árvore na ESEF, dá volta na pista, né? Essas coisas que eu sei que vocês fazem no Carnabicho. Então, é umas coisas assim que é legal, né? A gente relacionar o álcool com essas questões que vocês fazem em festa, né? Vocês são acadêmicos aí, ficam essas reuniões aí acadêmicas de vocês. Enfim, gente, alguma pergunta a mais? Se vocês tivessem algum dado fresco, mas sobre neuro e físico que vocês tivessem recentemente que se relacione com a Nutri e com o exercício. Neuro, Nutri, exercício. Pois é, tô pensando também. A única coisa que eu pensei que a gente não falou ainda seria aumentar a oferta de carboidratos no dia seguinte de uma noite mal dormida, no caso que seria falta de GH para garantir um aporte energético, para ajudar na recuperação de tecido, mas tô pensando, cara. Tem uma coisa mais específica de neuro que tu gostaria de saber, porque eu posso, se tu me aprofundar mais, é que é muito especial tu me falar isso, né? Nunca aconteceu comigo, lembrei, eu tô lendo as mensagens aqui. Se for específico, eu posso, quem sabe, tentar responder, né? Lembrando que isso aqui é uma troca de conhecimento, vocês podem contribuir também, né, gente? Vocês têm experiências e cadeiras na graduação de Nutri que nós não temos, então, quem sabe, algumas vezes vocês podem complementar. Verdade. Alguma coisa e faz bastante falta, né, Gabi? Tá louco. Biofísica, bioquímica. E se aumentar o carbo após a noite mal dormida, seria bem bom fisiologicamente? Fala aí, ô Filipão. Não, eu não sei, era uma discussão que eu tava pensando. Felipe, eu achei que tu soubesse. Não sei, eu realmente não sei. Tinha botado na roda. Eu realmente sei pouco em relação ao carboidrato e assim, ó, conforme aquilo que eu tinha dito, né, do pico de insulina, nós tivemos a alta queda de insulina entre as 3 e 5 da manhã, é óbvio, né, a gente tem que, como eu falei antes, a nossa janta, a gente tem que ter um controle de carboidratos, né, vocês podem pensar em atletas, agora uma coisa que eu posso falar melhor pra vocês. Quando a gente fala de atletas, e a gente está no processo de emagrecimento, vamos pensar nisso, questão de emagrecimento, e tu corta o carboidrato à noite, olha a merda que tu tá fazendo, né? Olha a merda que tu tá fazendo. Porque geralmente quando vocês estão falando em dietas e dietas restritivas, a gente tem que pensar que o quê? Carboidrato
tu tem que ponderar muito ao cortar um carboidrato, porque o carboidrato, ele é fonte de glicose. Glicose simplesmente é a principal fonte energética do nosso cérebro para fazer todas as funções que nós falamos hoje de endócrinas. Só isso. Então, quando eu te falo, por exemplo, vocês nutris, num corte, numa dieta como é que é o nome? Hipoglicêmica, uma dieta hipoglicêmica, vamos pensar assim, né, com baixo carboidrato, tem que ter muito cuidado nos momentos de administrar a fonte, a utilização desse carboidrato. O conhecimento popular é que carboidrato é o maior inimigo e a única função é engordar. Nossa, essa é uma maior falácia. Eu acabei de falar para vocês, simplesmente porque o cérebro, tudo isso que nós falamos hoje na aula de endócrino, o cérebro faz, via hipotálamo, e a energia é fonte da nossa glicose. Só isso. Então, assim, vamos dar um outro dado. De 100% da energia que a gente produz, de todos os ciclos bioenergéticos que nós vimos, desses 100%, 5% é só pro cérebro. O cérebro, ele é muito egoísta. Óbvio, ele faz muitas funções. Ele tem, por mais que seja uma massa que vai pesar o quê? Sei lá, pega um recipiente de 2 litros, é o peso do cérebro. Por mais que essa massa encefálica seja tão pequena, olha todas as funções complexas que ela faz e tão desenvolvida que ela é. Por isso que precisa de tanta energia, principalmente em fonte de glicose, né? Então, acho que mais ou menos é essa ideia de carboidrato, nutrição, noite e desregulação através do sono circadiano. Eu sabia que ia trazer isso, o pessoal ia gostar. Vocês querem um artigo, gente? Mandem no grupo. Eu vou mandar um artigo no grupo, pode ser? Vou mandar esse artiguinho lindo pra vocês no grupo. Acho top. Né? Esse artigo com todo respeito, esse artigo é foda. Assim, é um artigo que tu lê assim e tu fica tipo, caralho, meu. Tipo assim, sério, prende o cara na leitura. É difícil o artigo que prende o cara na leitura. E quando nós entrarmos no sistema gastro, se vocês quiserem, agora sim. Então, vamos fazer umas pequenas ponderações agora, vamos conversar algumas coisas. Quando as aulas voltarem agora, obviamente a gente vai diminuir essas aulas semanais. Vai ser ao invés de nós, vai ser o Álvaro, né? Pois é, então, olha só. Gritaria. Aquela gritaria, né? Não, gente, seguinte, olha só. Né? Aquelas coisas do nosso coordenador que a gente gosta tanto. Tá louco, aquele monstro, né, gente? Vamos brincadeira à parte. Mas vai ser ele que vai estar semanalmente. O que a gente pode fazer é marcar dias para nós fazermos essas reuniões. A gente pode muito bem marcar, sei lá, sexta, uma coisa assíncrona, né, do que é a disciplina. A gente pode fazer questões do banco. Felipe, vamos contar para eles o que a gente está fazendo? Vamos contar? Vamos contar. Tá, então vamos contar. Gente, olha só. A gente quer contar, Felipe? Pode contar. Não, pode contar, tu é bom com essas coisas. Não, tu é bom, vou passar pra ti. Eu falei demais, tô cansado da minha voz. Será que a gente tá pensando na mesma coisa? Tá, pensando nesse tudo que a gente tá falando da disciplina e que a gente tá dando aula pra vocês e tal, a gente pensou numa forma também de auxiliar as pessoas que estão fazendo a disciplina, fazendo um material que vai ser, obviamente, pensado pela gente, pelo Álvaro. A gente vai, obviamente, vai ser um material que vai ficar disponível para todo mundo em forma de e-book. Então, a gente tá fazendo um e-book da disciplina, com diversas discussões, trazendo algumas discussões mais atuais aí, de artigos atuais, e tudo isso que a gente está discutindo, a gente quer discutir também no e-book, para conseguir fazer um material para todo mundo conseguir ter essa fonte essa fonte, né, para conseguir concluir a disciplina aí mais tranquilo. Né, Gabi? Eu tava aqui, abri, vou contar para vocês o sumário do troço, para vocês verem que é tão legal. A gente vai fazer revisões de fisiologia, né? Vamos fazer uma introdução de fisiologia do exercício. A gente vai trazer artigos de outros temas, sei lá, deixa eu achar umas coisas legais aqui. Por exemplo, proteína, síntese proteica e otimização de hipertrofia, né? Vamos trazer uns artigos muito legais do Stuart Phillips, que é o maior pesquisador de proteínas do mundo. Gente, a gente vai trazer assim, as melhores pesquisas, as melhores revistas, com os melhores autores, com mais atualizado possível, 2019, 2018. Por exemplo, a gente vai trazer esse artigo que eu estou falando para vocês, a gente vai fazer um capítulo inteiro só do sono circadiano e controle do metabolismo. A gente tá fazendo uma coisa assim, por isso que a gente tá tão ferrado de coisa. A gente tem o SIC, a pesquisa, a revisão sistemática. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Quem tiver interesse, outra coisa que eu estou envolvido, eu vou começar agora, não sei que vocês me conhecem, né, mas no Instagram, mas eu tenho um canal no Instagram que eu faço umas aulas, né? E agora eu vou começar a fazer aulas e encontros via MConf semanalmente, toda sexta-feira. Só que lá não vai ser questão fisiologia do exercício.
Lá vai ser assim, ó, fisiologia, bioquímica, e eu vou falar para tudo que é lado. Eu vou falar de nutrição, eu vou falar de questões da fisioterapia, lesão, patologia, né? Vou fazer uma coisa muito maior, vou trazer discussão de artigo, eu vou montar meus slides, eu vou fazer a minha organização. Então, quem quiser, entre em contato comigo depois, que daí a primeira aula agora vai ser sexta-feira. Vou produzir o meu próprio e-book. Inclusive, estou fazendo o e-book ali no nosso mesmo lugar. Tu viu? Estou fazendo o nosso e-book ali no nosso próprio Docs. Então, gente, umas atualizações para vocês. Nós queríamos agradecer nesse primeiro semestre. A gente está basicamente encerrando, tipo um desfecho de semestre, né? Porque a gente vai falar umas 2 semanas até as aulas voltarem. Pode ser que as aulas voltem sexta-feira agora tem a notícia de volta às aulas, porque vai ter o retorno dos filhos da puta do BCE. E daí agora acho que vai ser de fato consolidadas as aulas retornarem. Provavelmente uma data que eles estão falando é 14 de agosto. É nessa banda. 14, 15, 16. E as aulas vão até 15 de dezembro. É mais ou menos essa. Eles vão só postergar o cronograma para a esquerda, lá para dezembro. Né? Não sei se você tem alguma dúvida com relação ao cronograma. Eu tô acompanhando bastante, porque o Álvaro é o coordenador do PPG, então a gente acaba tendo essas informações, né? Preciso de contato com ele. E a gente pode marcar um dia especial para marcar esses encontros. A gente discutir artigos, se vocês quiserem. Eu posso trazer uns artigos fodas, que nem esse aqui, a gente falar, a gente apresentar, a gente faz slide. Para nós é o maior prazer, a gente ama, a gente se diverte fazendo isso. E foi uma diversão estar com vocês esses dias, essas semanas. Espero que vocês tenham aproveitado, que nós tenhamos ajudado vocês. A ideia é simplesmente ajudar num momento tão ruim, tão difícil, de falta de acesso, incógnita de semestre, né? E uma disciplina que é tão gostosa e que às vezes torna difícil, a gente tentou deixar o mais fácil possível, né? Que vocês conseguissem ficar palpável, né? Para vocês todos esses conteúdos. Tá gravado, assim como hoje, e espero que vocês aproveitem, gente. Do mais, eu só agradeço. Eu não esperava 8, 9, chegou a ter 10 pessoas hoje, Felipe, eu não esperava mesmo, de coração. Legal, muito obrigado mesmo. Fala aí alguma coisinha para eles. Queria agradecer também a todo mundo que teve paciência de nos acompanhar. Para a gente foi um aprendizado muito grande, é um desafio enorme, por isso a gente aprende muito com vocês. Então, só queria agradecer pela oportunidade e quem precisar, a gente está sempre à disposição, só chamar no Ax, chama em qualquer lugar que a gente responde, dá um jeito de responder qualquer dúvida, qualquer coisa que precise, qualquer material, etc. É só comunicar a gente que a gente está aí para ajudar sempre e aprender muito com vocês também. Ju, muito obrigado mesmo, de coração, assim, é muito legal esse carinho de vocês, né, porque a gente tá fazendo isso pra vocês, a gente poderia muito bem não tá fazendo isso, tá fazendo coisa da pesquisa agora, né, enfim, outras coisas, a gente tem outras demandas, a gente tá bem sobrecarregado, a gente tá conversando sobre isso, mas é que a gente gosta, né, gente, a gente gosta, sério, vir aqui dar aula não é trabalho, é prazer, né. Eu não sei o Filipão, mas eu particularmente quero muito seguir docência, eu amo ensinar, amo passar conhecimento, amo pegar uma coisa difícil e tornar fácil. Enfim, amo essa troca, sabe? É muito legal, quero muito seguir essa questão da docência ensino superior, então por isso que essa disciplina eu amo, me grudei no Álvaro, que é loucão, e ele ensina demais o cara. Então, por essas oportunidades que eu gosto, né? E óbvio, compartilhar isso com vocês. Para mim é um prazer imenso, sim. Eu só tenho a agradecer mesmo. Fico extremamente grato. Nós gratos. Né? Exatamente. Vou encerrar aqui então, tá, Gabi? Daí pode encerrar. A gravação. Tá. Tá? Feito. Gente, cuide-se. Ótimo restante de semana. Quem quiser, eu vou mandar um artigo no grupo. E quem quiser sobre as aulas que eu vou dar, vou começar sexta-feira agora, me procura que eu boto no grupo do WhatsApp. Vai ter e-book, vai ter slide e vai ter eu. O cara é bom. O cara é bom. Eu sou chato, eu sei que eu sou chato, mas vocês vão aprender, eu tenho certeza. Tá, gente? Fiquem bem e até a próxima.